Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, conosco tudo bem. Começando mais uma semana da nossa leitura diária da Bíblia, onde todos os dias a gente está aqui de segunda a sábado gravando um capítulo da leitura da Bíblia Sagrada. A gente começou em Gênesis e vamos até Apocalipse. Você tem um desejo no coração de ler a Bíblia e até hoje nunca conseguiu, te inscreva no canal e venha junto com a gente. Vamos ler a Bíblia de capa a capa. É um desejo do meu coração e muitas pessoas já estão junto aqui com a gente fazendo essa leitura. Tá bom, gente? Então não esqueça de se inscrever aí no canal e ativar o sininho. Tá bom? Se você gostar, deixa aquele like e não esqueça no final de compartilhar os vídeos levando a palavra do Senhor a quem precisa, porque assim como chegou até você, vai chegar até a outra pessoa através de ti, tá bom? Ontem a gente leu Salmo 70. Ontem a gente não leu porque domingo a gente não lê, tá, gente? Domingo geralmente tem culto e aí eu acabo me atrasando um pouco, acabo não fazendo a leitura. Mas de segunda a sábado a gente está aqui. Então, sábado a gente leu Salmo 77. Deus rico em poder e misericórdia. Hoje a gente vai ler Salmo 78, ação divina na história de Israel. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, querido Deus, nessa noite de hoje. Primeiramente, para te agradecer por esse dia, Pai maravilhoso, e te pedir, Senhor, que nos dê sabedoria para entendermos, Pai, a Tua santa palavra. Hoje, Salmo 78. Te entrego todos em Tuas mãos, Pai. Amém e amém. A ação divina na história de Israel. Escutai o meu ensino, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos. Cantaremos às gerações vindouras e os louvores do Senhor, assim como as suas forças e as suas maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as coisas ordenou aos nossos pais, que os ensinassem a seus filhos, para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocedem no dia da peleja. Não guardaram o pacto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele fizera ver. Maravilhas fez ele à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoatã. De Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como um montão. Também os guiou de dia por uma nuvem e a noite toda por um clarão de fogo. Fendeu as rochas do deserto e deu-lhes de beber abundantemente como de grandes abismos. Da penha fez sair fontes
e fez correr água como os rios. Todavia, ainda prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comida segundo o seu apetite. Também falaram contra Deus, dizendo: Poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordando caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Pelo que o Senhor, quando os ouviu, se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel, porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Contudo, ele ordenou as nuvens lá em cima e abriu as portas do céu. Fez chover sobre eles maná para comerem, e deu-lhes do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida em abundância. Fez soprar nos céus o vento do oriente, e pelo seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez também chover carne como poeira, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do arraial deles, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois ele lhes trouxe o que cobiçavam. Não refrearam a sua cobiça, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus se levantou contra eles e matou os mais fortes deles, e prostrou os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram, e não creram nas suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias como um sopro, e os seus anos em repentino terror. Quando ele os fazia morrer, então o procuravam, arrependiam-se e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus do Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, pois o coração deles não era constante para com ele, nem foram eles fiéis ao seu pacto. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles a sua cólera, e não acendeu todo o seu furor, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passava e não voltava. Um vento que passa e não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e ofenderam no ermo. Voltaram atrás e tentaram a Deus e provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, nem do dia em que os remiu do adversário, nem de como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, convertendo em sangue os seus rios, para que não pudessem beber das suas águas, das suas correntes. Também lhes mandou enxame de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Entregou às lagartas as novidades deles. Entregou às lagartas as novidades deles, e o fruto do seu trabalho os gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sincômoros com chuva de pedra. Também entregou a saraiva o gado deles, e os seus curiscos, e os seus rebanhos. Atirou sobre eles o ardor da sua ira, o furor, a indignação e a angústia.
qual companhia dos anjos destruidores. Deu livre curso à sua ira, não os poupou da morte, mas entregou a vida deles à pestilência. Feriu todo primogênito no Egito, primícias da força deles nas tendas de Cã. Mas fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Guiou-os com segurança, de sorte que eles não temeram, mas aos seus inimigos o mar os submergiu. Sim, conduziu-os até a sua fronteira santa, até o monte que a sua destra adquirira. Expulsou as nações de diante dele, e dividindo suas terras por herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais, desviando-se como um arco traiçoeiro, pois o provocaram a ira com os seus altos e incitaram a zelos com as suas imagens esculpidas. Ao ouvir isso, Deus se indignou e sobremodo abominou a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda da sua morada entre os homens. Gente, vamos ver se tem muita coisa pela frente. Não, 72 dá para nós ler, porque senão nós ia gravar mais um pouco amanhã. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda da sua morada entre os homens, dando a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos o fogo devorou, e as suas donzelas não tiveram cântico nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não fizeram pranto. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e fez recuar os golpes dos seus adversários, infligiu-lhes eterna ignomia. Além disso, rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim. Antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Após as ovelhas as suas crias, o trouxe, para apacentar a Jacó seu povo, e a Israel sua herança. E ele apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de sua mão. É bem grande, gente, capítulo bem grande, 72 versículos, mas valeu a pena, contou muita coisa aqui sobre a ida deles, né, a saída do Egito, do povo de Israel do Egito. Muito lindo esse capítulo. É que às vezes, assim, se for muito grande, a gente vai dividir, como também se for muito pequeno, a gente lê até 2, 3 muitas vezes. Vamos orar. Capítulo não lido, capítulo lido. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença novamente, querido Deus, novamente para te agradecer por esse capítulo maravilhoso, Pai, e te pedir que nos dê sabedoria e entendimento, Senhor, sabedoria para que a gente possa entender tudo aquilo que aqui o Senhor nos deixa. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que abençoe a nossa noite, nos dando uma noite de sono tranquilo e assim também o nosso dia amanhã. Deus querido, em nome de Jesus, eu te entrego todos em tuas mãos. Abençoa, Senhor, a cada um. Dê a nós, Senhor, uma semana abençoada na tua presença. Tudo para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. E eu vou me despedindo de vocês, gente. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus.
importa a circunstância. Ele sempre